Ricardo, é a primeira divulgação oficial feita pela Peixe BR sobre números do Brasil. É difícil apurar a produção de peixe no Brasil? É um trabalho que foi feito ao longo dos últimos anos dentro da Peixe BR, desde a sua fundação, porque a gente tinha muita dificuldade em ter dados concretos. Existem informações muito divergentes do que se produz de peixe no Brasil. Então, como a Peixe BR é uma associação que engloba toda a cadeia, desde produtores de alevinos, engordadores, plantas de processo, fábrica de ração, tudo mais, a gente juntou a informação de todos esses associados, principalmente da área de ração, para ter dados mais concretos. Porque através das produções de ração, você tem uma estimativa muito aproximada real do que se produz realmente no país. E isso é muito importante para qualquer estratégia de crescimento, de desenvolvimento de uma atividade, é ter números concretos. Falando de consumo de peixe no Brasil, se estima que de pescados em geral, peixes, nós teríamos 5 quilos aproximadamente, um pouco mais do que isso por habitante ano. O mercado brasileiro, na verdade, não é maior do que isso? O consumo que a gente fala de 5 quilos é o do peixe produzido, mas se a gente juntar também o peixe importado e o peixe pescado, o consumo per capita no Brasil está na ordem de 9 a 10 quilos habitante ano. Então é um número muito maior do que se fala habitualmente. E esse número pode crescer? Existe uma perspectiva de crescimento no consumo de pescado no Brasil? Ele não só pode, mas ele seguramente vai crescer. Com o aumento da produção do pescado, a tendência é que a gente tenha uma redução nos valores do peixe ao consumidor. O consumidor tem uma total consciência de que ele deve consumir mais peixe por questões de saúde. Existe uma campanha mundial, um trabalho de conscientização de que o pescado vai fazer muito bem para a saúde e que se deve consumir o pescado. No Brasil nós não temos muito hábito de consumir peixe, mas todo mundo tem essa consciência. O peixe ainda é um produto caro e com uma credibilidade na questão da sua origem ainda bastante confusa. Então, com o trabalho de produção realmente com qualidade, onde se trabalha de forma sustentável, onde você tem um produto que chega ao consumidor com realmente a qualidade comprovada, o consumo seguramente vai crescer, seguindo essa tendência mundial, e também vai se ter uma oferta muito maior de produto. Então, juntando essas opções todas, seguramente o consumo vai crescer muito no Brasil. Para o produtor que já está no ramo, ou aquele produtor que pretende, entrar, produtor rural que se interessa pela criação de peixes, você diria que é um bom negócio? Eu não tenho dúvida nenhuma nisso. Eu trabalho já há 25 anos na atividade e apesar disso, apesar de estar 25 anos trabalhando, a gente ainda fala que a atividade está nascendo agora. É uma atividade que está se profissionalizando e realmente tomando um vulto muito significativo. Se a gente olha a demanda mundial e a tendência mundial de consumo de pescado, não existe outra alternativa a não ser produzir o peixe em cativeiro, que a produção de pescado de captura, ela está ano a ano diminuindo. A produção de pescado em cativeiro é a forma de produção de proteína animal que mais cresce no mundo. Se a gente olha os horizontes nos próximos 30, 50 anos, não existe alternativa a não ser a produção do pescado em cativeiro. E isso para o Brasil é uma excelente oportunidade, porque nós temos no Brasil 13% da água doce do mundo, e nós temos a ração, que é o principal custo de produção do pescado, como o menor custo por quilo no mundo. Se a gente soma qualidade de água que nós temos com o preço baixo da ração, nós temos toda a condição para o Brasil se tornar o principal produtor de pescado no mundo. Com isso também se abre uma excelente oportunidade de negócio para exportação e para o produtor rural, que sempre busca alguma alternativa para se produzir renda na propriedade. Desde o pequeno ao grande, a produção de peixe é um excelente negócio. Então é uma ótima oportunidade de negócio para o produtor rural, mesmo se pensando em 20, 30, 50 anos. Não existe alternativa a não ser produção de peixe em cativeiro. O investimento necessário para começar na atividade é muito grande?
Ele é muito variável, depende muito de cada situação e do perfil de cada um. Você tem possibilidade de produzir o peixe de uma forma muito extensiva, com baixo custo de produção, com baixo emprego de tecnologia, e você tem possibilidade de produzir o peixe num ambiente totalmente fechado, um sistema indoor, com alta tecnologia, alto investimento. Então, na verdade, a gente tem opções para todo perfil de produtor, dependendo da sua possibilidade e vontade de produzir. Dependendo do seu perfil, dá para encaixar algum sistema de cultivo que se enquadre dentro da real possibilidade de cada um. Quanto a financiamento no Brasil para a piscicultura, é muito menor do que para as outras proteínas? Financiamento disponível, seja juro subsidiado ou mesmo financiamento bancário? Isso ainda é uma dificuldade real. Existe pouca possibilidade de crédito nas instituições financeiras. Isso está começando a acontecer agora, mas em geral ainda existem muitos entraves para se conseguir o dinheiro. Um deles, por exemplo, são as questões de licença ambiental. Para se conseguir crédito num banco, você precisa ter a licença ambiental para produzir. A licença ambiental ainda é uma dificuldade para a grande maioria das pessoas ter essa licença ambiental. Então nós estamos num momento de transição onde as regras ambientais e de obtenção de licenciamento estão sendo trabalhadas para se conseguir facilitar isso, e aí, consequentemente, vai ter dinheiro disponível nos bancos para isso. O dinheiro existe ainda uma dificuldade muito grande de se obter, ter acesso a esse dinheiro. Mas isso também está sendo trabalhado, inclusive pela Peixe-BR, junto ao governo federal, para modificar essas regras e facilitar a obtenção de licenciamento ambiental. Bom, você acaba de ouvir Ricardo Neukirchner. Ele é presidente da Peixe-BR, Associação da Piscicultura, Associação Brasileira da Piscicultura. Agradeço a entrevista do Ricardo aqui conosco. Vamos encerrando. Voltamos ao programa.